Neste bloco, devemos nos concentrar mais nas provas que validam o que vocês estão defendendo como verdade. A Caroline começa primeiro apresentando a sua linha de defesa. Segundo o uso das preposições e possessivos no grego do Novo Testamento, ao analisarmos 2 Tessalonicenses 1 e verso 12, no grego transliterado diz: Inadoxastei to onômato criou emon lesou, isou cristou em imen, cai mês em alto, cata tenchar em toutio emon cai criou isou cristou. E a tradução literal: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. No grego, a preposição apo, de, da parte de, ou, para, de junto a, ao lado de, indica origem ou procedência, e aparece em textos como Colossenses 13 verso 24, apo, do Senhor, Tiago 1 e verso 7, em grego para, do Senhor, Efésios 6 e verso 21, no grego no Senhor. Essas preposições estão presentes no texto grego original e fazem parte da construção textual. Elas legitimam a tradução portuguesa como do Senhor, ou da parte do Senhor, e nestes textos refere-se apenas à pessoa de Jesus. Mas, em 2 Tessalonicenses 1 e verso 12, não há preposição entre tiou emon, criou isou cristou. E não repete o artigo definido, tou, antes de, criou, ou seja, e Senhor. Assim temos toutiou emon, de nosso Deus. Cai criou isou cristou, e Senhor Jesus Cristo, ou seja, um só artigo, tou, dou, precede os dois nomes, que é um princípio gramatical do grego koiné. Afirma que quando dois substantivos singulares, pessoais, ligados por kai, re, compartilham o mesmo artigo definido, os dois se referem à mesma pessoa, desde que não haja qualificadores que impeçam isso. Aplicado aqui, a frase toutiou emon kai criou isou cristou, gramaticalmente pode ser entendida como nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, referindo-se a uma só pessoa. Jonathan, eu não sou tão entendida nas traduções das línguas originais. Será que esta minha observação está equivocada? Meu Deus, o que foi isso? Muito técnico e complexo. Acho que poucos vão entender. Você que disse que João 13 verso 13 é um acréscimo que não aparece nos principais manuscritos originais, o que você diz sobre este enxerto, do qual não pertence a nenhum dos escritos originais? Os tradutores, formados por doutores em grego, hebraico e em teologia, não alteram os textos originais para defender a sua visão, mas para dar mais clareza e tornar agradável a sua leitura para o idioma a qual está sendo traduzida, e em muitos casos, também, fazem pequenas alterações a fim de evitar ambiguidade, acreditando não mudar o sentido do texto, mas, de fato, a visão do tradutor acaba tendo predomínio. Fica claro que este acréscimo altera o sentido do texto. Eu acho que fizeram acréscimo para validar a doutrina da Trindade. De fato, a doutrina predominante acaba prevalecendo na hora de fazerem a tradução ou a revisão dos textos originais, segundo a lógica de que deve ser acrescentada um artigo ou preposição. Embora isso pode mudar mesmo o sentido da frase, acredito que a sua observação foi válida, e os tradutores deveriam obedecer mais às regras gramaticais do que às suas crenças doutrinárias. Por isso, os estudantes das Sagradas Escrituras devem buscar uma Bíblia que mais obedece ao texto original. Ainda bem que ele foi honesto em admitir. Gente, o que vocês pensam sobre isto? Coloquem aqui nos comentários. Então, se a tradução é segundo a teologia trinitária tradicional, os tradutores inserem o dou antes de Senhor Jesus Cristo, mesmo que ele não esteja no texto grego original. Isto é reprovável. A tradução correta é Filemão 1 e verso 3. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Não tem dou, Senhor. E se usa só um artigo, segundo a regra de Granville Sharp e Hull. Se trata de uma só pessoa como fonte da graça e paz. E ainda em 2 Timóteo 4 e verso 1, que diz, diante de Deus e Senhor Jesus Cristo. Linguisticamente se trata de um só, e teologicamente, na visão monarquianista, Jesus é Deus e Senhor, sendo um só. Mas, e quanto à visão trinitária, professor?
Na teologia trinitária, a distinção entre Deus Pai e o Senhor Jesus é feita a partir de doutrinas posteriores, por meio de muitos debates e concílios, em que se traduz segundo a autoridade da Santa Igreja, mesmo que o grego original permita outra leitura. Perdoa-me a minha interferência. Mas o que vocês estão discutindo é muito grave, porque do ponto de vista linguístico tem respaldo gramatical sério. A teologia tradicional tende a inserir distinções com base em doutrina e não em gramática pura. Apocalipse 22 e verso 19 diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. E Eclesiastes 13 verso 14 diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então querem tirar palavras do texto original para mudar o seu sentido? Isto é muito grave, porque diz respeito à vida ou à morte eterna. Infelizmente não temos mais tempo, e cada qual deve fazer as suas conclusões finais. Eu não sabia que a intermediadora também entende de Bíblia. A plateia precisa saber. Então, professor Jonathan, por que dentro da visão trinitária se insere a preposição do, a fim de parecer que se trata de duas pessoas, fazendo um acréscimo ao texto original das Sagradas Escrituras? As suas considerações, professor Jonathan. Eu já disse, se altera segundo a interpretação doutrinária e não linguística gramatical, pois a Igreja tem autoridade divina para assim fazê-lo. E do mesmo modo, a professora Caroline também deve explicar para a plateia por que há o acréscimo de 4 palavras em João 3 e verso 13. Infelizmente, estamos com o tempo esgotado, e ficará para o próximo bloco. Gloridae, agora é com você. Confesso que este bloco de discussões foi muito técnico e complexo. Mas, deu para compreender, porque os professores foram bem didáticos em suas apresentações. Aguardamos então o próximo bloco. Compartilhem. Você entendeu alguma coisa neste bloco? Claro que eu entendi. Ah, tá. Até parece. Não esqueçam que Caroline trará algo revelador e sublime, que pode abalar o que se sabe sobre a teologia tradicional. Até o próximo e último bloco de debates. O mundo inteiro precisa saber disto. Até mais. Fui.